Bem-vindos, quem vier. Essa é a primeira entrevista do espaço Radar da Formação da Seção Rio, da IBP, da Escola Brasileira Seção Rio, Radar da Formação, e que eu chamei Radar do Analista Cidadão. Mas é a ideia de que a gente está sempre precisando ouvir o que está acontecendo, viver o que está acontecendo no mundo para poder continuar analistas, porque a gente aprende sobre o nosso trabalho a partir de coisas que estão se criando e inventando e produzindo na cultura. E acho eu que tem alguém, eu recentemente descobri, mas uma autora que precisa ser conhecida para os analistas, especialmente no Brasil, mas de hoje, Lélia Gonzalez, não só para um monte de gente ela precisa ser conhecida, mas também para os analistas. Mas a gente não vai começar com a Lélia Gonzalez, não. Eu convidei Daniele Menezes e Geisa de Assis para uma conversa sobre o contexto também em que a Lélia se apresenta. Então, a gente vai começar por aí. E eu achamos também que a maneira melhor de começar isso é até o trabalho de cada uma analista a seu modo e cada uma envolvida nesse momento com a pesquisa. A Geisa acabou de defender e a Daniele vai daqui a pouco defender de mestrado. A da Daniele na UF e a da Geisa na UERJ, a da Daniele tendo com o Paulo Vidal como orientador e a da Geisa a Heloísa Caldas. E a Daniele eu queria passar a bola para você para começar, Daniele, você me contando um pouco disso, porque eu acho que o contexto da sua própria dissertação vai trazer, já vai começar um pouco a trazer a importância desse tipo de pensamento, de jeito de fazer com a história e com a negação da história que faz a Lélia Gonzalez. Mas fala para a gente mais simples, né, Dani? Como é a sua dissertação? Bom, gente, então, acho que eu queria até falar um pouquinho antes do porquê da dissertação, assim, né? Acho que tem alguma coisa que foi muito marcada, inclusive, pelo assassinato da Marielle Franco, com um entendimento de uma certa urgência da gente poder discutir temas como racismo, como a negritude, e poder uma aposta de que é possível, com a psicanálise, a gente poder discutir. De que a psicanálise tem algo a ver com isso e pode contribuir de alguma forma, né? Então, a minha dissertação, eu trago a questão da necropolítica e o que a psicanálise tem a ver com isso aí, né? Quando a gente pensa em necropolítica, tanto a partir, né, do nosso real aí cotidiano da morte de pessoas negras, do quanto que alguém ser visto na rua com uma pipoca e essa pessoa ser negra, isso parece que é uma arma, esse objeto já se concretiza que se é um negro numa moto com um objeto tal, aquilo pode ser uma arma, então ele vai ser abatido, vai ser morto, antes que possa entender o que era aquele objeto. Né? Então, tanto a partir disso, da necropolítica ali, essa morte ali por um tiro, por uma asfixia, enforcando, enfim, tanto das possibilidades, né, do negro estar na sociedade para além desses lugares já demarcados. E aí acho que é um pouco o que a psicanálise pode trazer aí de contribuição. A Neuza Santos Souza fala do tornar-se negro, fala de um ideal, né, enfim, do ideal de eu ser branco e isso formar a todos, inclusive ao negro. E aí a aposta desse trabalho na dissertação não é pela via do ideal, mas o que pode aparecer que remexa aí a estrutura. E aí apostando que isso é contrário à necropolítica. Você não explicitou, não sei se está explícito na dissertação, mas você está dizendo alguma coisa no sentido que uma das contribuições possíveis da psicanálise é sobre a arte de mudar um pouco uma estrutura viciada, né? Sim. E aí acho que dentro disso, né, como que entra vários autores super importantes. A Lélia, por exemplo, é uma autora que eu uso bastante. Ela tem, acho que, uma contribuição importante que a sociedade leu muito pouco, Lélia Gonzalez. Eu mesma fui ler 2 anos atrás. E quando ela traz, assim, contribuições super importantes para a psicanálise, para a política, enfim, né? Ela tem me parece, uma transferência com a psicanálise, e ela
traz isso para a discussão, ela traz isso para a roda. Né? Quando ela fala, por exemplo, né, de algumas citações aqui, não sei se a gente vai falar melhor depois, mas quando ela fala do que a psicanálise, onde a psicanálise encontra os seus bens, né, que é na lata de lixo, e o que é isso que é colocado ali, onde a psicanálise se importa, né, encontra seus bens ali de trabalho, é o que tem uma certa lógica que tenta, isso precisa ser silenciado, precisa ser domesticado. E aí não, isso é importante, isso que tentam domesticar, isso que tentam silenciar, é algo importante para trazer a cena. Então a gente já tem duplo movimento, né? Um é a psicanálise, quer dizer, a psicanálise pode contribuir de alguma maneira, dando fala ao que está na lata de lixo da estrutura, uma estrutura, por exemplo, do racismo estrutural brasileiro, de alguma maneira, não sei nem como é que a gente poderia fazer isso, né? Mas, sim, se for pelo menos tentar, porque a gente faz algo parecido no trabalho clínico. Mas, por outro lado, eu também queria marcar isso na sua fala, que o analista aprende a fazer isso com ela também, né? Aprende a fazer com quem está fazendo. Aprende a fazer isso com quem está falando desse lugar do lixo e colocando fala nesse lugar, né? Aham, sim. Sim, acho que sim, não é só Tem algo disso que também, acho que remete à estrutura da psicanálise, assim, né? Pode fazer um furo aí, um certo funcionamento nosso, de poder dar espaço para isso também. Tomara. Posso entrar rapidinho? Claro. Me vê uma coisa aqui. Que eu acho que o próprio texto da Lélia, ele começa um pouco nesse lugar, né? Porque ela vai contextualizar esse texto, o porquê desse texto, como tentando dar conta de um resto que cai das discussões empreendidas nas ciências sociais, na economia, né, nesse viés socioeconômico a respeito do racismo. Então, ela vai dizer textualmente que ela vai usar, né, Freud e Lacan para dar conta desse resto. Né, do que se trata o racismo? Isso é um pouco próximo do que o Miller fala, né, quando ele vai apontar as causas obscuras do racismo. Enfim, aí tem aquela hipótese dele, né, raiz do racismo é o ódio de meu próprio gozo, é uma outra coisa, mas só para dizer que ambos usam a psicanálise para tratar do tema do racismo, mas de um resto, né, que cai a partir das discussões que a gente já conhece, né? São as discussões, enfim, históricas, políticas, econômicas, sociais. E aí ela vai trazer a dimensão do inconsciente. Aí tem algo legal... Diga, Dani, não. Não, e só para situar, que a gente está falando do texto, eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, é o racismo e sexismo na cultura brasileira, né, um texto de 80 e pouco, década de 80, inclusive para situar, né, a gente está aqui retomando um texto da década de 80, que a gente aposta que tem uma importância. E aí, isso só desse trecho que a Geisa lembrou, que é ótimo, né? Ela fala, né? Eu estudo, a gente tem estudado, a gente tem visto tudo isso, mas tem um resto, e talvez sempre restará, inclusive. Mas aposto que a psicanálise pode me ajudar aí a poder, talvez, surfar um pouco mais por isso. Mas ela diz ali de alguma coisa que talvez sempre fique mesmo, um resto. Mas que a psicanálise pode cuidar disso. A gente não chegou ainda na Geisa, que a gente já trouxe a Lélia, daqui a pouco a gente vai, mas continuando o que você está dizendo, Dani, que trouxe a Geisa, assim, uma coisa que é um pouco diferente, esse dar lugar de fala ao resto, do que pegar o rejeitado e dar um lugar na mesa. É muito mais um discurso que não entra em lugar nenhum, ele passa a ser dito, né? Não sei se aparece a diferença para vocês, tem que aparecer para quem está ouvindo, né? Talvez para a gente apareça, mas uma coisa é você pegar o excluído e dizer, agora eu vou te incluir. Outra coisa é o que esse excluído fala que não entra. Geisa, microfone. Está sem microfone. Ai, desculpa. É a epígrafe, né, do texto dela, que a Dani estava falando anteriormente, que é o Como é que fica, né, que ela começa um texto com essa epígrafe, né, uma festa que brancos fizeram para pessoas negras para falarem de um livro. As pessoas negras já tinham um determinado lugar estabelecido na festa, mas tem uma mulher que fala e fala algo que não deveria ser dito. Assim.
Então, acho que é um pouco essa estrutura que o Marx está trazendo, que a Lélia trabalha a partir daí, né? Tem Nesse aquela frase, texto. inclusive, né? O lixo vai falar, né? Sim. Mas eu acho que a sua pode dissertação, falar. Geisa, só para a gente não deixar de falar dela, senão a gente vai embora e esquece. Não, só uma outra coisa que eu queria dizer, porque eu falei essa coisa toda de que ela, enfim, usou a psicanálise para tratar desse resto da discussão a respeito do racismo, né, enfim, 84 até hoje, mas que ela faz algo que é muito, sei dizer, específico dela, talvez, que é, ela não está abrindo mão dessas discussões, né? Acho que isso é importante, assim. E acho que isso tem a ver com aquele outro trechinho, né, que a gente estava falando anteriormente, que talvez a gente possa retomá-lo, que é alguém chega, bate na porta da casa dela, né, a pessoa pergunta, cadê a madame? Aí ela diz, a madame saiu. Então ela usa esse trecho, ela não encarna ali para aquela pessoa a mulher negra, ou então a mulher negra que está sendo retirada do seu lugar, ela faz uma outra coisa com isso para ela mesma, assim, e para a gente hoje, porque ela colocou isso no texto, mas acho que é importante dizer que ela não está abrindo mão, assim, ela faz uma outra coisa, né? Para fazer uma hierarquia assim do qual é o melhor lugar para a gente, qual é a melhor lente para a gente usar para fazer uma leitura a respeito do racismo, enfim. E eu acho que a minha dissertação tem a ver com isso, porque eu defendi, né, faz pouco tempo, ela está nomeada como um estudo psicanalítico sobre as raízes do racismo, e aí é um pouco isso que eu faço, assim, são duas perguntas principais, a primeira, por que o negro ocupa esse lugar de subalternidade no Brasil, e depois o que a psicanálise pode dizer a respeito disso. E aí, para responder a primeira pergunta, eu tive que acessar outros saberes, né? Mas para dar conta disso que se repete, eu acessei, né? Enfim, porque eu sou atravessada pela formação psicanalítica, então eu fiz um estudo psicanalítico, mas não sem fazer um alerta, né? Eu acho que aos psicanalistas, eu acho que isso tem a ver com uma diferenciação que a gente estava fazendo antes das dissertações, né? A respeito de alguns argumentos para a gente não tratar do tema. Eu acho que é por isso que a Lélia me serve, porque ela trata desse tema de uma maneira bem psicanalítica, assim. Acho que é esse jogo que ela faz nesse texto que é importante para a gente. Enfim, é um texto de muitas subversões, né? O português, o lugar da bunda, o lugar da mulher negra. Acho que são subversões para a psicanálise e não apenas para a psicanálise. E a minha dissertação foi um pouco isso, assim, trabalhando o que é o racismo, qual o lugar da raça, e aí eu trabalhei com alguns conceitos, né, racismo estrutural, colonialidade do poder, para falar da atualidade, né, da colonização nos dias de hoje, e por isso, na atualidade do racismo. E quando eu fui trabalhar, né, a psicanálise, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, eu fui junto com Lélia, a partir da negativa freudiana, porque quando a Lélia vai falar da mulher negra, ela faz essa homofonia, né, ela chama de a negativa, para falar que o racismo no Brasil ele é um racismo por denegação, só que a gente sabe que a antecessora da Vernay não é o Stosson, né? Então, tem alguma coisa de uma expulsão, eu considerei na minha dissertação, na fundação do sujeito do laço social, enfim, a partir de Laurent de Miller, que se apresenta no racismo. E, enfim, muitas questões a partir daí. Assim. Beal, como é que fica Beal a partir disso? Bom, eu queria retomar, primeiro que a gente vê agora, nessa última fala sua, que já tem uma tese, é uma dissertação, mas tem uma hipótese sobre uma maneira de ler ou de situar com conceitos freudianos e lacanianos o racismo brasileiro. Tanto a Lélia tem uma a partir da denegação, quanto você tem uma que é quase um pouco mais primitiva, entre aspas, né? O mais fundamental, Faustócio. Eu não quero perder só a ideia da formação, de quanto isso tudo vale para o analista, não só com o analista lendo o racismo, mas é o racismo ensinando também, quer dizer, os que estão lutando contra o racismo ensinando o psicanalista. Então, por exemplo, tem um pouco do que você falou, Gis, que eu queria retomar para quem está ouvindo, que é
Até que a gente tem discutido, a gente está falando toda hora de uma discussão que a gente teve anteriormente, para dizer que é um curso na PUC que a gente está levando juntos, junto com a Tereza De Felice e a Paula Leggei, e os alunos, e a gente tem retomado isso lá, e uma das coisas que a gente tem dito é isso, né? É que uma coisa é você incluir o excluído, outra coisa é o excluído querer desmontar uma estrutura, ou destruir uma estrutura, como se fala, destruir o patriarcado, e nenhuma dessas duas coisas é o que a Lélia faz, que estaria mais próximo do que a gente chama com Lacan de subversão. E esse exemplo da Madame Saiu é uma obra-prima nesse sentido, né? Ela não está dizendo... O sujeito que chega, ele só consegue ler. Se é uma pessoa que está abrindo uma porta e ela é negra, ela é empregada. Ela não pode ser outra coisa. E a Lélia, que é a dona da casa, está, inclusive, vestida. Aposto que ela não está de vestida doméstica na hora. E ele, a Madame está, em vez dela falar, olha só, para com esse negócio, sai dessa estrutura, conscientize-se, lute pelo seu lugar, tudo é possível. Isso é uma estratégia fundamental. Mas a estratégia dela é outra. Parece um vício, parece um xiste, parece uma formação do inconsciente, um pouco. A Madame saiu. Acho que eu quero voltar a isso. Foi quando você deu o exemplo do português, quando a Daniela deu o exemplo também da americanidade. São maneiras de fazer isso, né? E essas que eu acho que a gente aprende sobre a psicanálise com isso. Porque eu aposto que não há uma pedagogia para não ser racista. Então, acho que é um pouco o que ela está transmitindo, assim. O efeito dela falar, né? Não faça isso, saia dessa estrutura para a pessoa que bateu na porta, certamente ele não sairia dali menos racista do que ele chegou. Então, parece que ela sabe, e aí eu acho, por isso que eu acho que tem alguma coisa a ver com a Stolson, porque tem alguma coisa a ver com o gozo, com o racismo. Então, não é uma coisa que dá para ensinar a não ser. Acho que a operação realmente é outra. É um pouco que ela vem trazer, assim. Por isso que quando ela fala do Flamengo, ela não diz que está falando errado. Ela diz que é o português, que é a marca da língua africana. Isso significa que, inclusive, o inconsciente no Brasil, ele não é europeu. Assim. Ela diz alguma coisa nesse sentido em outro texto, que é a categoria político-cultural da africanidade. Então, acho que tem alguma coisa nesse sentido também, que não é uma pedagogia, né? Mas Acho isso é que é uma uma tese coisa de forte. outra Uma ordem. tese forte que muita gente deve sustentar, não sei. Quer saber, é isso mesmo? Você está de acordo, Daniel? Que não se conscientiza, não é pela conscientização do racismo que alguém deixa de ser racista? Acho que não, né? Ao mesmo tempo, acho que só o cuidado que a gente precisa ter de que não é, então, que não deva, que o outro não vai... Porque aí a gente cai, às vezes, num terreno perigoso, que é ao mesmo tempo de dizer, então nada disso serve, só serve à subversão. Acho que a gente pode entender que a subversão nos serve aqui na psicanálise, a gente poder pensar isso. Existem outras formas de poder pensar aí a luta antirracista que tem seu lugar. É claro que, por exemplo, George Floyd foi condenado, o policial que, né, matou George Floyd foi condenado. Isso teve um lugar importante, né, e todos comemoramos, né, que era importante que ele pudesse ser responsabilizado pelo que aconteceu. A gente aqui não está destituindo que isso exista, isso é importante, mas aqui a gente está pensando também numa outra coisa que é a subversão, que é o que a Lélia faz. E aí acho que isso nos interessa, né, essa discussão aqui de um jeito mais primoroso. E a proposta é que essa subversão a gente aprende com ela o que é a subversão do sujeito, quando Lacan está falando de subversão do sujeito, um texto fundador quase, e ele está dizendo, usando dor, não é que a pessoa vai ser subvertida, mas também está dizendo que é o sujeito que subverte a pessoa, e o sujeito como aquilo que nela é lixo, aquilo que nela é resto, aquilo que nela não ganha lugar, está no resto do próprio discurso dele. É isso que vai fazer a subversão dele, né? Um pouco como o Flamengo, né? O Flamengo é um resto nas nossas línguas. Língua mesmo, língua anatômica, né? Todos os brasileiros, ou muitos, têm a tendência ao Flamengo. Seria essa a ideia, né? É isso? Uhum. E eu acho que ela traz isso, a Lélia, né? Ela tem algo que é não colocar, então, não, o negro é visto como que fala errado, assim, né? E ela traz isso que é o falar errado para a gente poder pensar ali que isso localiza alguma coisa. Esse Flamengo, ele não é um falar errado, e não que a gente tenha que falar o certo. Ela traz o que disso tem a ver com as marcas aí de uma língua. Ela está para além de falar certo e falar errado. Flamengo fala.
Flamengo fala, exatamente. Assim como a americanidade traz alguma coisa, o português, ela vai trazendo quanto que na linguagem, né, isso tem marcas para além da colonização, né? Ela traz o que tem ali de para além da estrutura colonial europeia, enfim, né? Bom, a ideia é que a gente podia continuar isso muito. A ideia é que a gente, bom, que essa entrevista, podcast, seja mais razoavelmente curta. Eu imagino que a gente já esteja uns 15 minutos. Eu queria lembrar que, por exemplo, uma recomendação de leitura, Pedro Ambra é alguém que trabalha bem, acho que vocês concordam, né? Trabalha bem como uma introdução a Lélia Gonzalez, assim, dando valor a isso, né? Por exemplo, o que ela faz com a bunda não é dizer temos que parar de falar da bunda, temos que falar a bunda fazendo a bunda falar o que está silenciado, né? Então, eu recomendo. Se alguém quiser recomendar mais alguma coisa também, além das duas dissertações também. E a Geisa falou o título, mas a Dani acho que não falou, não. O título está em aberto. Posso falar depois? No outro Pode, podcast. claro. E acho que de recomendação, acho que é ler os textos da Lélia. Ela foi lançado assim, né, uma coletânea com todos os textos dela. Acho que é fundamental, assim. E acho que isso que Geisa fala, ela não abandona para falar de psicanálise, então ela joga fora a história política, não é nada disso, assim, né? Ela consegue caminhar aí um pouco por esses saberes e ao mesmo tempo fazer subversões assim nos textos. Geisa, quer complementar alguma coisa? Não? Não, tô tranquilo, assim, acho que é isso, assim. O que eu estava pensando é que também ela fala Madame saiu, mas ela escreve isso, coloca num texto, né, que é para dizer também que isso a atravessa. Não é como se ela não fizesse nada com isso. Inclusive, eu acho que está no pé de página, não está, não? É uma nota de rodapé. É isso aí, pé de página. Bom, então tá. Eu agradeço muito. Eu espero que depois a gente vai ouvir, né? Ver se ficou bom. Mas aposto que transmite-se alguma coisa aí que eu acho que do mundo. Ela toma alguma coisa que acho que a Geisa falou lá em algum momento. Também a dissertação dela visa incidir um pouquinho no mundo da psicanálise também, não apenas a psicanálise em seu lugar. Eu tenho certeza que o da Daniela também tem isso, né? Eu espero que, assim, o mundo especificamente psicanalítico lacaniano, que é o nosso, e mais especificamente a MP e a Escola Brasileira de Psicanálise, que é para onde se endereça essa conversa, ele vai fazer muito bem se isso puder ser ouvido e lido e trabalhado. Então, obrigado, obrigadíssimo. Um abração, beijos e até já já. Abraço. Até. Abraço, gente. Tchau. Tchau.